Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Estamos iniciando um quadro novo neste canal, que é Momento de Espiritualidade, aprendendo na escola do Mestre Jesus. A primeira reflexão deste quadro é sobre o capítulo 8 de São Mateus, versículo do 1 ao 4. A cura de um leproso. Vamos meditar sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, para que você compreenda a dinâmica deste quadro, é bom que você faça o possível para se colocar no lugar do personagem. Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Eu e você somos os leprosos dos dias atuais. Então, se coloque no lugar do leproso e veja o relacionamento que nós devemos ter com Jesus. Diz assim o Evangelho, versículo 1 do capítulo 8. Ao descer da montanha, Jesus, ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas. Então, uma multidão numerosa seguia Jesus. Quando de repente um leproso, se aproximou e se prostou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Então veja, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão, Jesus estendeu a mão e tocando disse: eu quero ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Então, veja só, meu irmão, você que me escuta agora, você que está me escutando agora. Jesus era acompanhado por uma multidão. Então você, nós não podemos ser uma multidão que acompanha Jesus. Uma multidão de telespectadores, uma multidão que acompanha somente para observar, para olhar Jesus. Nós precisamos fazer o que esse leproso fez, reconhecer a nossa miséria, reconhecer o motivo pelo qual nós somos marginalizados, nós somos colocados à margem da sociedade, ou à margem da espiritualidade. Olhar para nós, reconhecer em nós a lepra. A lepra era uma enfermidade que acarretava muitos danos às pessoas naquela época. Ser afastado do convívio da comunidade, ser isolado no meio de outras pessoas que viviam a mesma situação de miséria, de sofrimento, de sujeira. E ali não ter a dignidade de poder se aproximar nem mesmo da família. E muitas vezes nossa situação é essa, nossa situação espiritual. É uma situação que nós estamos de maneira tão sujos que estamos à margem. Não porque alguém nos colocou, mas porque o próprio pecado nos coloca à margem. E assim a gente não consegue mais se aproximar de Jesus, a gente não consegue mais rezar, a gente não tem desejo de ler a Sagrada Escritura. Ou seja, nós, por conta da lepra, do nosso pecado, nós nos colocamos à margem. E colocando a nós mesmos à margem, nós não conseguimos nos aproximar de Jesus. Mas é preciso ter a coragem deste leproso. Assuma o lugar de quem está leproso. Você pode dizer: eu não tenho pecado. João, na sua carta, diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque Jesus foi igual ao homem em tudo, menos no pecado. Então, se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos dizendo que somos igual a Jesus em tudo. E isto é uma grande mentira.
Somente reconhecendo que nós não somos igual a Jesus e que somos leprosos, nós podemos tomar a atitude deste homem que se aproximou de Jesus, prostou-se diante de Jesus, ou seja, adorou Jesus. E adorando Jesus, reconheceu a magnitude do seu poder, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E ele tem. E veja, meu irmão, o leproso era isolado porque ninguém tocava nele para que não fosse contaminado. E muitas vezes nós estamos assim, isolados, nos isolamos, nos escondemos dentro do nosso quarto, às vezes dentro da nossa própria vida. Às vezes estamos no meio de uma multidão, mas nós estamos isolados, oprimidos por conta de um pecado que nos aflige. Só que Jesus, ele quebra todos os protocolos. Ele toca no leproso. Ou seja, quem tocava no leproso era contaminado, era infectado com a lepra. Jesus toca no leproso e o purifica. Veja a diferença de Jesus para qualquer outro ser humano. Jesus, ele toca em minha carne, ele toca na tua carne, ele toca em você e ele te purifica. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. E Jesus diz assim, olha, cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés para que ele sirva de prova. Ou seja, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos colocamos diante de Jesus, nos prostramos diante de Jesus, nos humilhamos diante dele, ele nos purifica do nosso pecado. Mas é necessário, na confissão, nós irmos ao encontro do sacerdote e oferecer ao sacerdote aquilo que é prescrito pela lei. Ou seja, é prescrito pela lei a nossa humilhação, a nossa penitência, o nosso confessar nosso pecado. Então, é necessário fazermos isso, porque do contrário, nós não seremos purificados. Nós não seremos purificados. E mesmo que formos purificados, nós temos que atestar isso, como que provando que Jesus me alcançou e me levou a um desejo de contrição, de penitência. Deus abençoe você. Espero que você tenha se colocado no lugar do leproso. Não queira ser a multidão que seguia Jesus somente olhando de longe, mas seja o leproso que, reconhecendo a sua miséria, se aproximou daquele que pode purificá-lo e curá-lo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem estar vivendo a mesma situação que você, de um pecado que o coloca à margem, para que ele seja trazido ao centro e seja tocado por Jesus. Fica na paz.